Olá, tudo bem? Vamos começar no dia de hoje a correção da recuperação final de História de alunos do primeiro ano do ensino médio, Colégio Alfenísia Freire. Questão número 1. Na história, o movimento cruzadista tem extrema importância, por isso se torna quase impossível entender fatos consequentes, tais como o enriquecimento maior da classe burguesa, o surgimento de importantes movimentos culturais, como por exemplo o renascentismo, sem a compreensão de tão importante evento histórico. Sendo assim, é fundamental o seu entendimento e compreensão. Está se referindo às cruzadas. Baseado nisto, analise as afirmativas abaixo e determine se estão corretas. Libertar a Terra Santa não foi o único motivo para o Papa Clemente II ter convocado as cruzadas. Por que está errado? Porque quem convocou as cruzadas foi Urbano II, não Clemente II. Outro motivo para a convocação das cruzadas, além de libertar a Terra Santa, seria evitar os planos de uma futura invasão muçulmana na Europa. Por que está errado? Porque já havia um movimento de expansão muçulmana em relação à Europa. Não era um plano futuro, era algo presente já. E um dos motivos do Papa ter convocado as cruzadas foi para barrar esse movimento de expansão muçulmana em relação à Europa Ocidental. Então aqui está errado, porque ele trata isso como um plano, como algo que ainda vai acontecer e na realidade já está acontecendo. C. Sabedores de total submissão dos senhores feudais à Igreja, e devido à Igreja ter total confiança nos mesmos, aqui está dizendo que os senhores feudais eram totalmente submissos à Igreja e que a Igreja tinha total confiança nos mesmos. Isso é um absurdo, né? Na prova anterior, eu até conversei com você sobre esse assunto. Houveram basicamente três motivos para o nosso amigo Urbano II ter convocado as cruzadas. O primeiro motivo, realmente, ele queria libertar a Terra Santa e restaurar a peregrinação dos cristãos à Terra Santa e aos lugares sagrados, até porque isso era uma forma de obtenção de renda, uma das muitas, né, de obtenção de renda da Igreja Católica. Mas ele também desejava, com o movimento cruzadista, conter o processo expansionista muçulmano em relação à Europa e desejava também levar as guerras feudais para bem longe dos feudos da Igreja. Então havia muito medo por parte da Igreja, que era a maior senhora feudal da época. A Igreja tinha as melhores e maiores terras, já foi dona de 1/3 praticamente das melhores terras agricultáveis da Europa Ocidental. Então havia muito medo por parte da Igreja que essas guerras feudais que ocorriam entre os senhores feudais, onde um tentava tomar o feudo ou as terras do outro, um dia viessem a eclodir também nas propriedades, nos feudos da Igreja. E mandando os senhores feudais, os nobres, para bem longe, lá para o Oriente, era uma maneira da Igreja, pelo menos por um curto período de tempo, não se preocupar com uma possível guerra de feudos em relação aos seus feudos. Bom, então, é óbvio, depois de tudo isso que eu falei, e se tivesse assistido às videoaulas com um pouquinho mais de atenção e também lido o módulo, é óbvio que vocês viriam que se tem uma coisa que não é verdade, é que a Igreja tinha total confiança nos nobres, nos senhores feudais. Então a C está errada. Voltada para a guerra, vamos ver a D. Voltada para a guerra, tanto os senhores feudais como reis tiveram sucesso no movimento cruzadista, não só libertar. Na realidade, nunca houve a total libertação da Terra Santa. A primeira cruzada consegue libertar a Terra Santa por um curtíssimo período de tempo. Depois, os nossos amigos muçulmanos, sarracenos, como vocês queiram chamar, eles retomam a Terra Santa. É verdade que houveram acordos diplomáticos visando permitir a peregrinação de cristãos à Terra Santa em segurança. Mas sucesso, infelizmente, os cruzadistas não tiveram. Então, se A está errada, B está errada, C está errada, D está errada, a resposta correta é F, nenhuma dessas alternativas. Vamos para o número 2. A imobilidade social, característica maior da sociedade feudal, talvez tenha sido o principal problema que a burguesia comercial não encontrasse seu lugar em tão hermética sociedade. Sociedade muito fechada, né? Mesmo com riquezas, os burgueses não passavam de camponeses com moedas para os nobres. Mesmo comprando títulos de nobreza, não passavam de nobres togados. O que é nobre togado? É um camponês disfarçado de nobre, né? Porque os camponeses davam aquela toguinha
Isso é um nobre togado. Mesmo casando com filhos e filhas dos nobres, ainda assim, seus descendentes eram execrados pelos nobres, que afirmavam que era melhor se unir aos porcos que permitir que seus filhos e filhas desposassem um descendente de burguês. Sobre a classe burguesa, é incorreto afirmar. Mesmo bancando os reis absolutistas, os burgueses percebiam que esses reis preferiam privilegiar nobres e clero. Isso é verdade. Né? A cobrança de impostos sobre a burguesia era imensa. E mesmo assim, sendo os burgueses o principal provedor de receita aos reis absolutistas, eles ainda assim preferiam privilegiar nobres e clero. Então, aí está correto. Mas, infelizmente, eu quero o incorreto. Patrocinaram filosofias antropocêntricas, é verdade. Os burgueses fizeram isso, tais como o Renascimento, pois nem a Igreja Católica e mesmo as protestantes os considerava dignos e muitas vezes os acusava abertamente de pecador. Então, aqui está errado, gente. Por quê? Realmente a Igreja Católica acusava os burgueses de praticantes do pecado da usura, principalmente a burguesia financeira, e os seus empréstimos e cobrança de juros. Nós já explicamos isso, inclusive, na correção da prova anterior de vocês, eu fiz uma breve revisão em cima disso. Se tivesse prestado atenção naquela correção, nessa breve revisão, visto as idiolas, dado uma lida no módulo, com certeza não errava isso aqui. Né? As igrejas protestantes, elas não tinham essa aversão toda pelos burgueses. Pelo contrário, por exemplo, o calvinismo considerava um sinal de que tu era um eleito, que tu era um postulante da salvação segundo a tua prosperidade. Então, eles viam a prosperidade como um indício, né, de que aquela pessoa era um dos privilegiados de Deus, era um dos escolhidos. Então, a B está errada. Se ele quer a alternativa errada, sem sombra de dúvida, é a B. Tá? Vamos para a alternativa número 3. Vamos para a alternativa número 3? Não, perdão. Para a opção C, me desculpem, gente. Vamos para a opção C. O processo cruzadista que intensificou o comércio entre Oriente e Ocidente foi mais um fator a colaborar com o enriquecimento das cruzadas. Verdade. Para a classe burguesa foi. A classe burguesa e suas práticas comerciais serão fundamentais para o processo de renascimento urbano. Bota a verdade nisso, está certo também. Estudando a sociedade feudal, podemos afirmar que, mesmo com poder econômico, às vezes superior dos senhores feudais nobres, os mesmos não conseguiam aceitação plena nessa sociedade, pois não possuíam a linhagem, os laços de sangue que ligavam nobres aos seus descendentes. Também é verdade. E como ele quer incorreto, então, a resposta da questão de número 2 é B de bola. B de bola. Vamos para a questão de número 3 agora. Questão de número 3. Desculpa. Na Baixa Idade Média, o desgaste dos senhores feudais era visível. Entre as causas desse desgaste e crescente perda de poder econômico, podemos citar. Então, ele quer motivo, porque houve a perda, o enfraquecimento dos senhores feudais e a perda de poder econômico dos mesmos. Letra A. As novas relações entre burgueses e reis, onde os burgueses patrocinavam os reis e seu absolutismo, tendo mais privilégios. Dessa forma, ao longo do tempo, sobrepujando a importância de nobres na sociedade e futuramente instaurando capital. Nada a ver, né? A gente acabou de ver que um dos desafetos dos burgueses é que eles bancavam os reis absolutistas e os reis absolutistas, ainda assim, privilegiavam clero e nobres. Então, a A está errada. B. A compra de títulos de nobreza por parte dos burgueses faz com que os reis absolutistas passem a cada vez mais depender dessa classe, até mesmo administrativamente, fazendo que os reis favoreçam em todos os sentidos cada vez mais os burgueses, em detrimento de outras classes. Novamente, totalmente errado. A gente sabe que os reis absolutistas privilegiavam nobre e clero, não privilegiavam burgueses. Né? Então, A e B praticamente são iguais. Elas estão erradas pelo mesmo motivo. Os reis absolutistas, apesar de bancados por burgueses, privilegiam os nobres e o clero. Vamos para a letra C. A crise demográfica com a população crescente dos feudos, a crise demográfica que houve na Idade Média
decorrente da peste negra, ela fez a redução da população dos feudos e não o aumento da população dos feudos. Então, essa C já está errada de cara, não precisa nem continuar lendo. Vamos para D. As cruzadas podem ser consideradas uma das causas do empobrecimento dos nobres. Aí é verdade. Muitos cruzados, muitos senhores feudais que foram nessas cruzadas, acabaram tendo grandes perdas lá. Então, a resposta certa da 3, né, é D de dado. D de dado é a resposta correta da 3. Vamos para número 4. O Estado sou eu. Com esta frase, Luís XIV verbalizava o poder dos reis absolutistas. Sobre o absolutismo é correto afirmar. A transição da economia feudal para o sistema mercantilista, amplamente utilizado no processo de expansão marítima, veio prejudicar, pelo contrário. O mercantilismo ele aumentava o poder dos reis, porque permitia que os reis interferissem de maneira direta e completa na economia. Então a A está errada. Eu falei isso também na prova anterior, né, gente? Se vocês tivessem prestado um pouquinho mais de atenção na correção da prova anterior, muitas questões daqui poderiam ter sido resolvidas facilmente. E sem contar as videoaulas também e no nosso material didático módulo. E os exercícios, né? O absolutismo é o primeiro passo para que os reis absolutistas se aproximem da classe burguesa e seus princípios econômicos se afastem da igreja. Gente, a gente já viu que os reis absolutistas eles não se afastaram dos nobres da igreja. Pelo contrário, eles privilegiavam nobres e igreja. Então, só sabendo que os reis absolutistas privilegiavam nobres e igreja, já matava a questão anterior e matava essa aqui também. Isso é uma coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Apesar de eu ter batido também aqui nas apostilas, nas videoaulas, no módulo, na minha correção, né? Vamos para letra C. Apesar dos mandos e desmandos dos reis absolutistas, sem os mesmos, processos como a formação dos Estados Nacionais e até mesmo o processo de expansão marítima seriam prejudicados. Aí está correto. Para que houvesse a formação dos Estados Nacionais e para que ocorresse o processo de expansão marítima, era fundamental a centralização do poder. E é isso que aconteceu com o absolutismo. Por isso que o absolutismo é tão importante para esses dois processos. Tanto o processo de expansão marítima, quanto o processo de formação dos Estados Nacionais. Então a C está correta, né? Vamos para D. Os reis absolutistas são a prova que o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso a igreja se opôs. A igreja não se opôs aos mesmos. A igreja criou, inclusive, a teoria do direito divino, que dizia que todo homem que nasce rei, ele é um escolhido de Deus, e sendo escolhido de Deus, os seus atos não devem ser contestados, e que ele deve prestar contas somente a Deus. Então a igreja não foi contra, né, os reis absolutistas. Logo, como eu quero a correta, a resposta certa da número 4 é letra C de casa. 4C de casa. Vamos para 5. A reforma religiosa foi importante de diversas formas. O surgimento do protestantismo fez com que o homem medieval passe a ter alternativas. A Igreja Católica mergulhada em mundanismo e corrupção. Passe a ter alternativas à Igreja Católica mergulhada em mundanismo e corrupção. Sobre a reforma religiosa, podemos afirmar. Letra A. Lutero, a princípio, não tinha desejo de criar o luteranismo, apenas de obter, através de seus protestos, uma igreja menos corrupta que não promovesse práticas que contrariassem os ensinos bíblicos. Bom, gente, nós estamos aí falando da reforma protestante, eu espero que vocês tenham notado isso, e essa primeira está totalmente correta. O Lutero ele só queria, com os seus protestos, fazer com que a igreja fosse um pouco menos corrupta e menos mundana, né? E principalmente abrisse mão da prática da venda do perdão, a venda do perdão de Deus, que é a venda de indulgências, né? Então, a está correta. A reforma religiosa também serviu os interesses de reis e nobres, serviu sim. Está lá a criação da igreja anglicana,
que serviu para que o nosso amigo, o Henrique VIII, casasse com Ana Bolena. No caso do Lutero, o surgimento do luteranismo deu margem para que os nobres ou príncipes alemães saqueassem as terras da igreja, porque agora eles estavam filiados a outra religião. Então, realmente, serviu aos interesses, né? A reforma religiosa permitiu que o burguês e sua prosperidade se tornassem sinais claros de ser um eleito e escolhido. Claro que sim, isso é visto claramente no calvinismo. A reforma protestante foi usada para que, em determinados casos, o poder temporal e atemporal estivessem... É verdade. Isso aqui é o que aconteceu no surgimento da igreja anglicana, onde o rei era também a autoridade maior da igreja anglicana. Então está certo. Se todas estão certas, a resposta da questão número 5 é letra E de escada, ou E de escada, como vocês preferirem. Vamos para número 6. A Contra-Reforma, como o próprio nome diz, foi um movimento de reação à reforma religiosa. Ao estudarmos a mesma, não podemos afirmar que é errada. As práticas da Igreja Católica para obter recursos, sua aproximação crescente com o Estado e suas disputas políticas e corrupção se tornam fatores causais do movimento de reforma. Tá certo. B. Existe forte ligação entre o ato de supremacia e o surgimento de uma das teologias protestantes. É verdade. O ato de supremacia ele cria a Igreja Anglicana. Né? Então é verdade. C. Um dos problemas iniciais encontrados pela reforma protestante, os problemas iniciais encontrados, 6, né? Ixi, eu acho que eu estou lendo errado, cara. Peraí, eu me atrapalhei aqui, gente, me desculpem, viu? Aqui está. Existe forte ligação entre a suprema, também está certo. Um dos problemas iniciais encontrados pela reforma protestante é que a classe campesina era totalmente fiel à igreja. Aqui está errado. Na realidade, nesse período da história, no período da reforma protestante, os camponeses já viam a igreja com outros olhos, e não eram bons olhos, não. Eles viam que a igreja era uma senhora feudal que os tratava e os explorava da mesma forma, em alguns casos até pior, que os senhores feudais. Então eles acabaram, por aí, de começar a desacreditar na igreja. Como ele quer o incorreto, e aqui diz que a classe campesina era totalmente fiel à igreja, então, sem medo de ser feliz, tu marca a letra C. Ok? Vamos para a letra D, para a opção D, vamos analisar a opção D apenas por desencargo de consciência. A Santa Inquisição foi muitas vezes utilizada contra os reformistas, é verdade, os quais eram imputadas acusações de práticas heréticas. Muitos protestantes foram acusados de bruxaria e heresia e mortos pelos tribunais da Santa Inquisição. Está certíssimo. O anglicanismo adotou, assim como outras denominações de origem protestante, a prática da tradução da Bíblia para o idioma local. Também está certo. Como eu quero a errada, eu quero a errada. Então, errada é essa aqui, que diz que a classe campesina era totalmente fiel à igreja. Não era mais, não. Eles viam a igreja como um senhor feudal que os explorava. Vamos para a questão de número 7. Analise as afirmativas abaixo, referentes ao mercantilismo, e determine as que podem ser compreendidas como corretas. Todas as minhas perguntas de mercantilismo versam sobre os princípios básicos do mercantilismo. Se tu sabe os princípios básicos do mercantilismo, quais são? Aumenta o poder dos reis absolutistas, porque permite a interferência direta na economia. Né? Eu falei isso na correção da prova passada, a título de revisão. Além disso, o mercantilismo ele adota a posição que a riqueza de uma nação se baseia no acúmulo de metais preciosos ou metais amoedáveis, como vocês preferirem, ouro, prata, cobre e por aí vai. A terceira máxima do mercantilismo é uma balança comercial favorável, né? Uma balança comercial favorável, exportar mais que importar. A quarta máxima do mercantilismo é que ele permite o surgimento dos chamados monopólios comerciais que tanto interessavam os burgueses. Vamos então, depois dessa breve refrescada de memória, vamos ver agora a resposta da questão número 7.
O mercantilismo promove a mudança do eixo de valor da terra para o acúmulo de capitais. Então, ele quer as que podem ser compreendidas como corretas. Gente, nós vimos aí que o mercantilismo, ele diz que a riqueza de uma nação se baseia no acúmulo de metais preciosos, metais amoedáveis, ouro, prata, cobre, por aí vai. Então, baseado nisso, ele realmente mudou este valor. Antes era a terra, agora é o acúmulo de capitais sob forma de metais preciosos, né? O mercantilismo faz com que os reis absolutistas e burgueses unam seus recursos econômicos para a criação de companhias de navegação. Isso aí está errado, né? Isso aí, os nossos amigos lá do... Aliás, gente, me perdoem aqui, eu pensei uma coisa e falei outra. Ele quer aqui as corretas, certo? Aqui, o mercantilismo promove a mudança de eixo de valor da terra para o acúmulo de capitais. Não, acúmulo de metais preciosos. Então, a A está errada. Me desculpem, eu falei para vocês as características do mercantilismo e acabei não me atendo e não lendo com mais atenção esse finzinho aqui. O mercantilismo não fala em acúmulo de capitais, ele fala do acúmulo de metais preciosos. Então, a primeira está errada. Vamos para a segunda. O mercantilismo faz com que os reis absolutistas burgueses unam seus recursos econômicos para a criação das companhias de navegação. Está errado. Nós sabemos que as companhias de navegação são um investimento da burguesia comercial e os reis entravam nesse processo emprestando sua bandeira, a bandeira de sua nação. Porque um navio sem bandeira é um navio pirata, né? Então a parceria era mais ou menos assim: o rei entrava com a bandeira, autorizando aquele navio representar aquela nação, e os nossos amigos burgueses entravam com dinheiro criando as companhias de navegação. Vamos para a letra C. O mercantilismo fortalece o poder dos reis, que mesmo concordando que a riqueza de uma nação estava vinculada ao acúmulo de metais preciosos e amoedáveis, estimula a prática... Não, os reis absolutistas, eles não estimulavam a prática do escambo. Pelo contrário, havia um crescente movimento para o pagamento, para que o comércio fosse feito através de metais preciosos ou moedas baseadas em metais preciosos, mas de cobre, prata, bronze e por aí vai. Então aí está errada a C também. Vamos ver o D. O pioneirismo inglês no mercantilismo. Não, aí não. O pioneirismo inglês foi em relação à Revolução Industrial. Tá? E o pioneirismo em relação ao processo de expansão marítima foi dos portugueses, não dos ingleses. Tá? Bom, então se está tudo errado, a resposta certa é a letra F, nenhuma dessas alternativas. Ok? Vamos para a próxima, vamos para a questão de número 8. Questão de número 8, vamos lá. O processo de expansão marítima tem relevante importância histórica, afinal, se não houvesse ocorrido, não seríamos americanos do Sul. Deixando de falar o óbvio, analise as afirmativas abaixo e determine se estão corretas ou não. Então, ele quer saber se as alternativas estão corretas ou não. Primeira, busca de uma nova rota para o mercado de especiarias no Oriente foi a principal causa para a realização do processo de expansão marítima, que uniu mas não uniu. Vocês sabem que não uniu, tem o pioneirismo português, depois vem os espanhóis, e depois tem as navegações tardias entre Inglaterra, entre elas as navegações das potências, Inglaterra, França, Espanha mesmo, começou um pouquinho depois, né? E Holanda. Então não teve união não de grandes potências, está errado. Essa 1 está errado, né? Vamos para 2. A evolução da engenharia náutica com criação de embarcações que melhor pudessem resistir à navegação em alto mar. A criação de escolas náuticas para o treinamento de navegadores do além-mar. E a invenção de ferramentas de localização tais quais bússola, astrolábio, sextante, as novas práticas de conservação e armazenamento de alimentos, enfim, todas essas criações europeias. Está errado aqui. Algumas dessas criações não são europeias, a bússola que eu diga. A bússola veio do Oriente. Então,
Está errado, porque não são criações europeias. Vamos ver a 3. A igreja também contribuiu com o processo de expansão marítima. Aqui está certo. A igreja criou a teoria do paraíso terrestre para incentivar os marinheiros a aceitar essas aventuras no além-mar, dizendo que havia lá no além-mar verdadeiros paraísos na terra, com muita água, comida, boa temperatura, clima bom e um povo amistoso. Então, realmente a igreja vai auxiliar no processo de expansão marítima. Vamos para a quarta e última, os constantes ataques dos holandeses aos espanhóis, ao contrário. Os espanhóis que atacaram os holandeses. Tá? Então aqui já está errado também. Se vocês viram lá nos processos de navegações tardias, tu vê que faz uma citação ao conflito entre Espanha e Holândia, onde os espanhóis tentam realmente subjugar os holandeses e não o contrário. Sendo assim, a única correta é a 3. Ó. Então, o único item aqui que diz que a única correta é a 13 é a letra E, ou E, como vocês queiram, sei lá. Né? Ou seja, apenas a 13 está correta. Vamos para a questão de número 9. 9. Através do estudo da Grécia, olha, aqui são 80% da nossa prova versou sobre os mesmos assuntos que foram pedidos na recuperação final, na prova final, perdão. Apenas 20% tratam do primeiro semestre. E os 20% são essas duas últimas questões que são bem fáceis. Através do estudo da Grécia, da Antiguidade, analisando seus períodos históricos, podemos afirmar que o fato determinante da ruína do mundo grego. A ruína do mundo grego, gente, é sabido que vem com a Guerra do Peloponeso, a guerra que ocorreu entre os nossos amigos gregos, né? Eles tinham um grupo, né? Que era denominado, eles tinham um grupo que era denominado de Delos, né? Delos, me faltou a palavra agora. Então, essa confederação de Delos, em homenagem à ilha, eu peço desculpa de vocês, eu estou com muita dor de garganta e estou com um pouquinho de dificuldade de falar, assim, sabe? Dói muito. Então, tem um pouquinho de paciência para comigo, né? Eu estou gaguejando, minha voz está falhando de vez em quando, mas eu vou conseguir terminar essa revisão da recuperação final para vocês. Então, essa confederação de Delos, que era presidida pelos atenienses, vai entrar em conflito com a confederação do Peloponeso, que era presidida pelos espartanos. Vai ocorrer uma batalha, essa batalha vai literalmente destruir o mundo grego. Né? As principais cidades gregas vão, ao término dessa guerra, Guerra do Peloponeso, as principais cidades gregas estarão sob total destruição ou destruição parcial. Então, nós vamos observar que aqui não tem Guerra do Peloponeso. Se não tem Guerra do Peloponeso, então a resposta certa da questão número 9 é a letra F de faca. Vamos para a última, 10ª. Ao estudarmos a história de Roma, não podemos afirmar que ele quer errada. Sua história é dividida em monarquia, república e império, tá certo? O primeiro imperador de Roma também foi um componente do primeiro triunvirato. Errado, gente, errado. O primeiro imperador oficial de Roma foi Otávio, e ele pertencia ao segundo triunvirato. Então a resposta da 10ª era banal, era a letra B de bola. Vamos ver as demais opções para ver, por desencargo de consciência mesmo, que Roma assimilava o conhecimento das nações dominadas, apesar de julgar todo aquele que não era romano como bárbaro. Certíssimo. Né? Entre as várias causas que contribuíram para a queda do Império Romano no Ocidente, podemos listar como principais invasões bárbaras, principalmente dos bárbaros germânicos. Isso aqui, até os meninos lá do 6º ano devem saber, né? Porque eles estudam a queda do Império Romano do Ocidente também. E com certeza vocês sabem que a lei das 2 tábuas foi criada a partir de uma revolta de plebeus, é verdade também. Os plebeus se revoltaram porque não haviam leis escritas, fugiram para as montanhas e deixaram os nossos amigos patrícios sem serviçais.
Com o tempo, eles começam a notar como os plebeus fazem falta. Daí eles criam as leis escritas, que é essa lei das 12 tábuas, e põem em praça pública, satisfazendo um dos pedidos dos burgueses. Depois da lei de 12 tábuas, teve outras pressões, burgueses não, perdão, plebeus. Depois da lei das 12 tábuas, os plebeus também pressionaram pela aprovação de outras leis. Ok, gente? Agradeço a atenção de vocês, espero que todos tenham esse restinho de tempo de férias de maneira muito agradável. Se cuidem. Agradeço por ter tido a honra de tê-los esse ano comigo. Espero que vocês me deem a honra de tê-los ainda como alunos. Desejo a todos muita felicidade, muita prosperidade. Que esse ano de 2021 seja pleno de realizações a todos vocês. Lembro que todos são vitoriosos, uma vez que esse ano de 2020 foi muito atípico. O fato de chegar vivo ao final do ano com sua família, com seus entes queridos, o fato de passar na maior parte das disciplinas já é uma grande vitória. Aos que passarem todas as disciplinas, meus parabéns. Aos que não passaram também, meus parabéns. E não precisa chorar, não precisa ficar nervoso. Vocês sabem que existe o processo de dependência e na minha escola, alunos meus não pagam para fazer dependência. Então, se porventura tu ficou em dependência em alguma matéria, fique tranquilo, isso não vai onerar os teus pais, tu vai fazer a tua dependência sem desembolsar um centavo. Alunos meus rematriculados na minha escola fazem as suas dependências sem a existência de ônus, para que os pais não se sintam mais oprimidos nesse período tão difícil financeiramente. E também para que os alunos não se sintam tão culpados assim. Claro que uma reprovação é um sinalzinho de alerta que você precisa estudar um pouco mais e aprender. Lembrando sempre que aprender é muito melhor e muito mais importante que simplesmente passar de ano sem saber nada. Agradeço novamente a vocês, desejo do fundo do meu coração que Deus os proteja a vocês e vossas famílias. Um forte abraço e até breve.